Bom dia, meus amigos. É com imenso prazer que eu venho hoje gravar outro vídeo. E hoje eu quero explicar por que eu acredito e defendo a tese da triunidade de Deus, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas com um só propósito, formando assim a divindade sagrada. Todos três são poderosos, todos três são eternos. Mas os unicistas, eles tentam de toda forma a desqualificar essa verdade. Eles usam alguns textos onde Deus diz que é o único, né, com o propósito de desqualificar essa verdade. Mas será que isso significa que nós temos um impasse? Não. Veja que existe dois tipos de unidade. Quando Deus disse aqui, eu sou o único, Ele está se referindo que Ele é o único, mas na unidade composta, porque existe a unidade composta e a unidade absoluta. A unidade absoluta é aquela, por exemplo, um soldado é uma unidade absoluta, um batalhão, uma unidade composta. Então, quando Deus disse, eu sou o único, Jeová é o único, então é único no sentido de que eles são três pessoas e formam uma unidade composta por três pessoas. Então, para tirar essa dúvida melhor, nós vamos usar a Bíblia hebraica no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No texto hebraico de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali diz assim, ó, Breshit bara Elohim. Então, Breshit significa, em princípio, bara criou, Elohim, Deus. Então veja que Deus, Elohim, ele está no plural. Se Deus fosse o único, se fosse uma única pessoa que estivesse na criação, em vez de ser Elohim, seria Eloá. Mas como Deus, a palavra Deus ali está no plural, então Elohim. Então, é importante observar que no hebraico existe dois tipos de plural. Existe o plural dual, e o plural, que é para dois, ou suponhamos assim, como seja dois braços, duas mãos. Então existe o plural dual, que é usado mais para membros do corpo. Existe o plural para mais de dois. O plural dual tem a terminação aime. E o plural para mais de dois tem a terminação ime. Então, se na criação estivesse apenas pai e filho, a terminação seria Elohim. Como eles eram mais de dois, a terminação é ime. Então, Breshit bara Elohim. Então quer dizer que Deus ali está no plural, e no plural para mais de duas pessoas. Então, para tirar essa dúvida, para saber se Deus estava sozinho mesmo ali, ou não, ou se tinha alguém com ele, nós vamos usar o contexto. Nada melhor para tirar a dúvida do que um contexto. O contexto aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, aqui vai mostrar que Deus não estava sozinho quando Ele criou, que o Pai, ou seja, Jeová, não estava sozinho quando Ele criou o universo. Aqui diz assim, ó, e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então mostra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, estava ali presente com ele. E também nós sabemos que o Filho também estava presente. Agora, por que nós podemos ter certeza disso? É justamente por isso, é porque nós temos o contexto. Depois de Deus criar o universo, criar céu, terra, separar entre dia e noite, criar os animais,
criar a vegetação verde, os animais. Então, Deus passou a criar o homem. Então, quando Deus passou a criar o homem, vamos ver se Deus estava sozinho. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus, vamos ver o que Deus falou após ele criar o universo. Aí ele passa a criar o homem e vamos ver o que ele diz. Ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Ele não disse assim, ó, faço o homem à minha imagem e minha semelhança. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É porque Deus não estava sozinho. Existia ali mais duas pessoas com ele, que era o Filho e o Espírito Santo. Então veja que esses textos deixam bem claro que Deus, que quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus criou o universo de uma forma geral, Deus não estava sozinho. Então por isso que diz ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit barat Elohim. Elohim, Deus, no plural. Então mostra ali que Deus não estava sozinho. Então para tirar essa dúvida, para deixar ainda mais claro que Deus não estava sozinho, vamos ver aqui um texto que o próprio Deus disse aqui, que vai mostrar ainda mais claramente que existia alguém com Deus na ocasião da criação. Então, quando Adão pecou, então veja o que Deus diz, ó. E disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então veja que Deus disse aqui que Adão, ou seja, o homem, havia se tornado como um deles. Um deles. Ele não disse assim: eis que o homem se tornou como eu. Não. Ele diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Um de nós. Um dos três. Pai e Filho e Espírito Santo. Então por isso que eu acredito na triunidade de Deus. Acredito na Trindade, embora essa palavra não existe na Bíblia, né? Mas existe tantas palavras usadas hoje, né, nas religiões que não existem na Bíblia. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová falam muito em corpo governante. Será que essa frase, corpo governante, você encontra ela na Bíblia? Não, é claro que não. É claro que essa frase, corpo governante, você não vai encontrar ela na Bíblia, porque não existe. Assim como Trindade também não existe, mas Trindade são as três pessoas da Santíssima Trindade, que é Pai e Filho e Espírito Santo. São três pessoas eternas, que com um só objetivo, né? Com um só propósito. Todos três são eternos, todos três são onipotentes, todos três são onipresentes. Então veja que nós não podemos desqualificar Jesus, conforme as Testemunhas de Jeová faz, desqualificar Jesus como um Deus. Então Jesus é Deus e vai continuar sendo.